Graça e paz, meus queridos. Eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começar esse vídeo, eu já falo para vocês, peguem caneta, papel, a Bíblia, se possível, confirem junto comigo as passagens. Se possível, aperta pause agora e vamos conferir, porque esse vídeo está sensacional. Então, olha só. Como vocês viram no título, nesse vídeo eu vou abordar o assunto sobre os Néfilins, os gigantes filhos dos anjos. Será que os gigantes Néfilins foram realmente filhos dos anjos? Será que os anjos podem ter filhos? Então é isso que nós vamos ver neste vídeo. E para começar aqui, antes de entrar nesse assunto, vamos ler um versículo onde o próprio Jesus ele dá um relato um tanto interessante, que está lá em Mateus 22, versículos 29 e 30. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então Jesus afirmou que os anjos eles não casam e nem se dão em casamento. Então, como eles puderam ter tomado a filha dos homens para casamento? Então, vamos lá para Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 5, onde fala sobre essa passagem do filho dos homens e os filhos de Deus. Vamos ler até o versículo, aqui está até o 3, mas vamos ler até o versículo 5 e olha que interessante a partir daí já. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor. Então presta atenção agora, porque muitos dizem que esses filhos de Deus são anjos, mas olha o que o próprio Deus vai falar agora. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Mas se foram os anjos que tomaram as filhas dos homens, como então eles podem ser carnais? E como o espírito dele não agiria muito tempo no homem, se quem fez isso foi os anjos? Agora, olha o versículo 4, como é mais interessante ainda. Versículos 4 e 5 agora. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Então, olha só, depois, antes já haviam gigantes. Olha só, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos dos homens possuíram as filhas de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes nasceram filhos. Então, depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, antes disso já havia gigantes. Então, os gigantes não eram filhos dos filhos de Deus. Olha só, as quais lhes deram filhos, e esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então viu que a maldade no coração do homem havia se aumentado. Em momento algum há uma expressão de um anjo, que a maldade do anjo e coisa desse tipo. Não há isso. Mas, então, o que significa esse filho de Deus e esse filho do homem? Mas esses gigantes também é citado depois do dilúvio. Eles também são citados. A mesma palavra gigante que aparece aqui, a mesma palavra gigantes que aparece aqui é a mesma que aparece depois do dilúvio em Números, como podemos ver aqui, ó. Números capítulo 13, versículos 32 e 33.
E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Essa palavra gigantes é a mesma palavra que é encontrada lá em Gênesis capítulo 6. A mesma palavra. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Gigantes como Golias, como vários outros. Então ficou tudo confuso agora. Mas calma aí que nós vamos resolver isso agora. Então vamos confirmar em Lucas o que o próprio Jesus fala. Lucas capítulo 20, versículos do 34 ao 36. Olha só. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Olha só, e são filhos de... Não está falando que os anjos são filhos de Deus, mas que os homens que são ávidos de alcançar a ressurreição é que são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, vamos começar a desvendar esse mistério agora, que por muito tempo, por uma interpretação errada, criaram-se várias doutrinas que levaram para longe da verdade, levaram muitas pessoas a criarem outras doutrinas e fantasias fictícias, que na verdade não condiz com as escrituras. Tudo por uma falta de atenção na leitura. Então, em Lucas ainda, Lucas 3, versículo 38 diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. Adão era um anjo? Adão não era um anjo. Adão era filho de Deus. Vamos prestar atenção nessa genealogia. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão. E Adão, filho de Deus. Voltando agora para Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ele gerou um filho à sua semelhança, Adão. Adão era filho de Deus, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então o filho de Adão, Sete, ele era a imagem e semelhança de Adão. Se Adão era filho de Deus, Sete também era filho de Deus. Em Gênesis ainda capítulo 4, versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro filho, outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Lembra da genealogia? Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, os filhos de Deus, naquela época que fala esse livro de Gênesis, eram os filhos que invocavam o nome do Senhor, que era a descendência de Sete, segundo Adão. Os filhos dos homens eram a descendência de Caim. A descendência de Caim, que não invocavam o nome do Senhor e que eles se inclinavam para a carne, como Caim matou Abel. Eles eram os perversos, que eram os filhos dos homens. Então os filhos dos homens começaram a gerar mulheres, e os filhos de Deus, que eram esses que invocavam o nome do Senhor, viu que aquelas mulheres agradavam a eles, e eles é que tomaram as mulheres. Agora, os gigantes, já haviam gigantes antes disso. Como podemos confirmar? Vamos ler Gênesis capítulo 6, agora dos versículos 2 ao 5. Ou melhor, do 2 ao 4.
Vendo os filhos de Deus, agora com a mente iluminada, vamos ver que é completamente diferente o contexto. Olha só. Vendo os filhos de Deus, que é a descendência de Sete, que é as filhas dos homens que eram formosas, que é a descendência de Caim, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. No homem que homem? Nos homens que buscavam, que invocavam o nome do Senhor, que era a descendência de Sete. Cadê? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Até o próprio homem, aqueles que invocavam o nome do Senhor, eles eram carnais também. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, olha só, em momento algum as escrituras falam que os gigantes eram filhos de anjos. Em momento algum. Tudo ocorreu por falta de atenção na leitura, por uma interpretação errada que foi se espalhando de gerações e gerações. E com isso muitos criaram tantas ficções científicas com gigantes que nem tem como descrever, não dá para contar nos dedos quantas e quantas teorias tem sobre gigantes, sobre filhos de anjos. Se você acha que essa é a notícia impressionante desse vídeo, não é. Esse é apenas o começo. Prepare-se então para o que vai vir agora. Mas olha só, com a mente iluminada e sabendo que os filhos de Deus eram aqueles que invocavam o nome do Senhor e os filhos dos homens era a descendência de Caim, os que não invocavam o nome do Senhor, olha que impressionante agora. Vamos ler o livro de Jó, então. Lembrando que anjos, eles não têm carnalidade, eles não têm essa sensação carnal de se entregar para a carne. Anjos não têm isso, anjos não têm, então eles não teriam como ter tomado essas mulheres. Então vamos para Jó, capítulo 1, vamos ler dos versículos 5, vamos ler até ao 13. Aqui está no 7, mas vamos ler até o 13. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente num dia em que os filhos de Deus, os que invocavam o nome do Senhor, que era a descendência de Sete, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Satanás, como nós já vimos em outros vídeos, Satanás não é aquele anjo que eles falam que o anjo caído. Satanás no hebraico é opositor, é alguém que se colocava contra aquilo que eles estavam fazendo. Nesse caso, Satanás, nós vamos ver quem poderia ser esse possível Satanás que se colocava contra o que eles faziam, que era um dos filhos do homem. Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí você pode perguntar, mas por que o Senhor perguntou para ele então de onde que ele vem? Se Deus já sabia de onde ele vinha. Essa mesma pergunta Deus ele faz para Adão. Quando Adão, então, ele desobedece a Deus, come do fruto e se esconde. Deus ele faz a mesma pergunta, é a mesma analogia. E tem uma surpresa que nós vamos ver já já sobre o livro de Jó. Calma aí, olha só. Versículos do 8 ao 11. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra.
Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, olha só, alguém vendo a situação de Jó e como prosperava, essa pessoa estava contra Jó e falando para Deus. Então toca na vida dele para ver se ele vai continuar te adorando, te servindo, para ver se ele não blasfema. Continuando aqui, ó. Vamos lá para os versículos 12 e 13. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Então todos já conhecem essa parte, que veio um vento e derrubou tudo, todos ali morreram, e depois vem um mensageiro a ele, fala que os rebanhos dele, ele perdeu os rebanhos e depois perdeu outros rebanhos, e foi perdendo tudo depois disso, foi perdendo um monte de coisas depois disso. Não vamos entrar nessa parte para não ficar longo, vamos pular para o final já, que está lá no versículo 20 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Então, no capítulo 2, esse Satanás volta. Vamos ler até o versículo 4. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes. Ele está falando para esse Satanás, essa pessoa que estava contra Jó. Cadê? Conserva a sua integridade. Embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa, então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Vamos continuar do versículo 5 até o 10. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne. Ele está falando para Deus tocar. Quer dizer, esse Satanás não tinha poder sobre Jó, o que dá a entender a passagem. Mas não é Deus que tocaria, olha só. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e o Senhor feriu a Jó. E feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher, olha que interessante, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a este Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então olha só, o interessante é que o livro de Jó, ele se encontra bem depois de Gênesis, lá depois ainda do dilúvio, porque não sabemos, ninguém sabe, nem teólogos, nem estudiosos sabem quando ocorreu a passagem de Jó. Mas eu vou mostrar aqui que linguagens do próprio livro de Jó demonstra que a história de Jó pode ter ocorrido antes do dilúvio, junto daqueles filhos dos homens e filhos de Deus. Possivelmente Jó era um dos filhos de Deus e que ele também teria tomado uma das filhas dos homens, que seria a mulher dele. E visto que nem os filhos, eles seguiram o caminho de Jó. Mas nós vamos ver como tudo isso vai mudar. Então assim, eu não estou afirmando, não é uma certeza absoluta, porque não tem provas cabais para isso. Mas eu vou mostrar que existem vários relatos que indicam que a história de Jó pode ter ocorrido antes do dilúvio.
Talvez o livro foi escrito depois, como Gênesis, como Moisés escreveu Gênesis. O livro pode ter sido escrito depois, mas a história, existem alguns relatos que dão indícios de que talvez a história aconteceu antes. Jó, capítulo 16, versículos 20 e 21. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. O filho do homem, ele era contra o próximo dele naquele tempo. A linguagem do livro de Jó também trata dos filhos de Deus, que vimos no começo, que ia se apresentar a Deus, e aqui trata do filho do homem, exatamente como no capítulo 6 de Gênesis, que a gente leu. Jó, capítulo 35, versículos 8 e 9. A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo. A tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Porque os filhos dos homens começaram a se tornar poderosos. E exatamente igual no dilúvio, depois do dilúvio, com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aconteceu a mesma coisa. Depois deles surgiram gigantes, como Golias, como outros. Nimrod também se tornou poderoso na terra. A descendência de Cã foi amaldiçoada, e assim a de Sem e Jafé era uma descendência abençoada, que seriam os filhos de Deus e os filhos dos homens. Então, a mesma coisa que aconteceu neste contexto de Gênesis, aconteceu também depois do dilúvio com a descendência de Noé. E outro indício muito interessante é a vida de Jó, a idade de Jó, como podemos ver em Jó, capítulo 42, versículos do 15 ao 17. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Depois de tudo que aconteceu com Jó, depois de tudo, aqui já é bem finalzinho. Ele já tinha se recuperado de tudo, depois ainda ele viveu 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Depois de tudo que aconteceu com Jó, ele ainda viveu 140 anos e até a 4ª geração dos filhos, da geração dele. Ele viveu até a 4ª geração. Exatamente um indício de como era a vida antes do dilúvio, pois eles viviam todo esse tempo também. Apesar que depois do dilúvio, muitos ainda assim viveram muitos anos, mas os anos ali já começaram a ser diminuídos. Como o próprio Moisés, ele vive 120 anos. Só esse depois de Jó já é mais que toda a vida de Moisés, que é 140. Então, fora o que Jó já havia vivido antes. Então, é um indício que provavelmente essa história de Jó pode ter acontecido antes do dilúvio. Ela foi escrita talvez depois, mas pode ter ocorrido antes do dilúvio, e a linguagem é muito parecida. Agora, um fato muito interessante. Os filhos de Deus e os filhos do homem, eles andaram juntos pela terra até o momento de Abraão, quando Deus escolhe Abraão. Abraão, ele era um possível filho de Deus, daqueles que buscavam, que invocavam o nome do Senhor. Através de Abraão veio Isaac e Jacó, de Jacó as 12 tribos. Deus então escolheu esse povo, que de Abraão foi descendência segundo a carne. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, vou deixar um vídeo no card, vou deixar também na descrição do vídeo e no primeiro comentário e no final de tela, que é para explicar melhor, que chama o filho escravo e o filho livre. Então, todos esses descendentes de Abraão, segundo a lei, eles foram considerados filhos do homem, porque eles foram considerados escravos, segundo a Jerusalém terrestre, segundo a Jerusalém escrava, que representava a escrava de Sara, aquela que teve Ismael. Então, eles representariam esses filhos escravos, filhos do homem.
O próprio Jesus se intitula Filho do Homem porque ele veio da descendência pela carne de Abraão. Os filhos de Deus, então, se tornariam filhos de Deus depois da cruz de Cristo, através de Cristo ressuscitado, pela fé em Abraão. Então, os filhos de Deus são os filhos pela fé e não os filhos pela carne. Os filhos pela carne são os filhos do homem. Que como vemos, como sabemos a história, já depois também de muitos vídeos do canal, que sabemos que muitos foram transgressores da lei, muitos foram maus, rebeldes, desobedeceram a Deus, inclusive mataram os profetas e mataram o próprio Jesus. E o próprio Jesus também chama alguns de víboras, filhos da mentira, filhos do diabo. O próprio Jesus, esses provavelmente ela era a descendência do homem, da descendência de Caim. Enquanto aqueles que obedeceram, que seguiram Jesus, que não negaram, esses eram os filhos de Deus da descendência de Sete. Só que durante o tempo da lei, todos aqueles segundo a carne foram considerados filhos do homem. Então Jesus fez filhos de Deus novamente, segundo a fé, através da promessa. Porque o Espírito de Deus, conforme as gerações fossem passando, como nós vimos em Gênesis, o Espírito não agiria mais no homem. Então, galera, este foi o vídeo, espero que você tenha entendido e não percam os próximos que estão sensacionais. Então, até o próximo vídeo. Até lá!